Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E hoje estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre nossas metas literárias de 2021. Eu sou Joelson Matias. Oi, sou José Guilherme. Oi, meu nome é Karen. Oi, aqui é Hector. E esse é o Caminho de Guermantes. Então, vamos compartilhar um pouco das nossas perspectivas pessoais e compartilhadas, sobre nossas leituras e sobre nossa visão de literatura para o ano 2021. É importante, antes de mais nada, enfatizar a importância de criarmos planos e metas para um ano que vem, né? Isso será de suma importância tanto para a nossa organização, para a manutenção de uma leitura diária, de um certo esforço que deve haver, né, no hábito da leitura e na educação de nossa vontade, como muitas vezes já falamos aqui no nosso podcast, certo? Para tanto, vamos compartilhar tanto das nossas leituras que faremos em grupo, ou seja, com vocês ouvintes, por meio daqui do podcast e da nossa página do Instagram. Quem não segue nossa página, é só seguir lá, ou Caminho de Guermantes. Lá a gente tem muita coisa legal e muito conteúdo sobre literatura, falando nisso. E a gente vai querer também que vocês escolham algumas coisas, né? Escolham alguns livros, para que nossa caminhada seja mais coletiva, seja caminhada conjunta e em comunhão, como falamos também no podcast sobre o conto de Natal, né? Não há sentido nas coisas que fazemos, senão na comunhão e no compartilhamento. A literatura é a mesma coisa. Pois, para início de conversa, o próprio hábito de ler é algo compartilhado. A leitura é um espaço virtual entre você e o autor, né? Então, quando nós expandimos isso, tudo fica muito mais interessante. Tudo ganha um significado maior. E é por isso que nós vamos partilhar um pouco as metas literárias de 2021. A nossa ideia aqui é compartilhar as nossas metas de leitura, a nossa pequena lista de livros obrigatórios, digamos assim, para esse ano, mas também, de alguma forma, envolver o público do podcast nessa escolha. Então, por exemplo, a gente vai citar aqui as nossas metas pessoais, 2 livros cada um, e o público vai poder escolher, entre aquelas opções, os livros que serão tratados ao longo do ano no nosso podcast. A gente ainda não promete as datas específicas que eles serão lançados, só que o fato é que eles com certeza farão parte do catálogo de episódios aí desse 2021. Além da votação dos livros sugeridos por nós, vocês vão ter também, agora no final do ano a gente vai abrir uma caixinha lá no Instagram, então vocês também vão ter a oportunidade de sugerir alguns livros para serem votados, né? Mas ainda para aparecerem em gosto dos ouvintes e dos nossos seguidores aqui no nosso podcast, certo? Então vai ser tudo bem compartilhado, como a gente já enfatizou bastante até então. Então, como já explicado por Karen, para começar, cada um vai falar 2 metas literárias para 2021 e depois a gente vai mandar lá no Instagram, certo? Mas antes, cada um vai ter que vender o seu peixe aqui, né? Quem quer começar? Vou começar aqui então. A primeira indicação que eu teria, e que é uma meta para eu ler em 2021, é o livro Almas Mortas, do Gogol, né? E a motivação para esse livro é bem simples, na verdade, é simplesmente porque eu tenho um apreço muito grande pelos russos, e eu li muito pouco do Gogol ainda, né? Eu li apenas o Taras Bulba, que é um dos livros dele, né? Na verdade é uma novela. Eu gostei muito do tom, da escrita do autor, e acho que faz sentido para eu poder seguir no caminho dos estudos dos russos, né? E o segundo livro que eu tenho para indicar, e também como meta para terminar, né, no ano 2021, é o livro O Sonho e a Fúria, do William Faulkner, e também é um dos livros que eu tenho como uma referência. Eu ainda não cheguei a ler nada desse autor, apesar de ter um apreço muito grande pela obra que ele construiu, né, pelo que eu conheço por fora, digamos assim. Então é uma das metas que eu tenho para 2021, realmente porque eu ainda não cheguei a ler nada dele, e eu sinto que é uma lacuna que eu preciso preencher o quanto antes. Então já estou com essa meta, já estou com ele em mente para estar lendo também no início do ano, né? E poder estar riscando aí mais 2 livros da lista. Ótimas indicações aí, né? A galera vai voltar depois no Instagram, na caixinha. Escolha com sabedoria. Só coisa massa. Por mim, vai os 2 aí, né? Eu acho também, eu acho que os 2, Deus podia ouvir. Vai rolar. Quem sabe, né? Mas a escolha do povo é soberana. Minhas 2 indicações que eu tenho de meta para dar em 2021, elas giram em torno mais ou menos da mesma coisa. E é interessante porque eu já quero garantir um podcast sobre essa temática para 2021. Primeiro de tudo, o que eu tenho até mais tinha mais em mente antes era Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens, autor que a gente já tratou aqui no podcast, né, em outro momento.
E é justamente uma obra que trata sobre a Revolução Francesa, baseada no livro História da Revolução Francesa do historiador Thomas Carlyle. E é muito interessante porque Charles Dickens busca justamente trazer esse retrato, claro que romantizado, da Revolução Francesa, que às vezes a gente não conhece, que às vezes a gente deixa passar. É um clássico de Charles Dickens, acho que junto com o Conto de Natal e Oliver Twist, são as obras mais conhecidas dele e pretendo ler e talvez gravar um podcast sobre ele, né? A minha segunda obra que eu queria indicar é uma novela que é A Última ao Cadafalso, que também trata justamente da Revolução Francesa, da temática da Revolução Francesa. Ela foi escrita em 1931 pela autora Gertrude von Lefort e ela é alemã e traz justamente um retrato de um fato histórico que aconteceu do martírio de 16 monjas carmelitas no período da Revolução Francesa. E é uma obra protagonizada por essas carmelitas, né, por essas mulheres religiosas, e também, assim como na linha do Conto de Duas Cidades, busca trazer, às vezes, uma visão diferente que a gente não encontra sobre isso, né, sobre a Revolução Francesa e tudo que cercou esse evento histórico tão importante na nossa história. Essa obra foi precursora da peça de teatro O Diálogo das Carmelitas, que eu acho que pode ser até mais conhecida do que a própria novela, mas que é uma peça de teatro que trata mais ou menos dessa temática e nos mostra uma realidade da Revolução Francesa, que foi justamente a relação desses grupos religiosos tiveram em frente à Revolução, em frente a toda a revolta que aconteceu naquele momento. Então fica aí minhas duas indicações, minhas duas metas, e que o público decida sobre qual delas nós vamos gravar um podcast. Muito massa, muito massa. Esse aí também tem perigo de Joyce, hein? Então, entre os livros que eu pretendo ler em 2021, dois deles se destacam por ter muito a ver com a meta de literatura em geral que eu tenho, assim, com a maneira de ler, que a gente vai falar aqui mais para frente sobre metas específicas, assim. Esses dois livros, eles resumem aquilo que eu quero para a vida literária de 2021, digamos assim. O primeiro deles é A Vida Intelectual, do Sertilanges, que é um livro já comentado aqui no nosso podcast. A gente tem até um texto lá no Medium, na nossa página do Medium, sobre esse livro. E ele, assim, é um livro que eu pretendo, né, me ajude a consolidar os meus objetivos, a me ajudar a ter mais constância nas leituras. Principalmente me ajudar a enxergar mais razão na vida intelectual em si, mais razão na leitura. Então, esse é um livro famoso por falar muito sobre a vida de estudos, sobre como se comportar, como se organizar durante o dia, durante o mês, para poder absorver o máximo do estudo, e fala principalmente sobre a constância, sobre esse firme propósito de estudar uma coisa com um objetivo firme de crescer, de se elevar, né, espiritualmente, intelectualmente. E eu acho que esse é um livro que vai me ajudar a consolidar isso nos meus hábitos. O segundo livro é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que relata as experiências dele em um campo de concentração nazista. Portanto, é uma narrativa baseada em história real e foca na psicologia, uma das bases da logoterapia, que é uma das linhas teóricas da psicologia, mas que foca principalmente no comportamento do homem diante do sofrimento. Então, nesse livro, por exemplo, ele resume as 3 principais coisas que um homem precisa para ser firme diante do sofrimento, para não sucumbir diante de tanto sofrimento como foi o campo de trabalho nazista, e como que isso se relaciona com a busca de sentido. Então, esse é o segundo livro que, se somando com aquela coisa da constância que eu procuro na vida intelectual, é um livro que vai me aproximar do estudo mais específico da psicologia, que é uma das coisas que eu busco para esse ano de 2021. O meu voto é do Em Busca de Sentido. As minhas metas literárias de 2021, elas ainda não estão tão bem consolidadas como eu queria, né? A gente tem tempo ainda, né? Falta um pouco menos de uma semana para o ano acabar, então eu vou ter tempo de me organizar melhor. Mas é porque eu realmente tenho muita coisa para ler, de muitas áreas, de muitos assuntos e muitos temas. Karen falou agora e eu fiquei pensando também em indicar algo sobre meus estudos, né? Ou então algo que me incentivasse.
Só que eu acredito que algumas coisas que eu vou ajudar são muito específicas, não vai ser tão interessante qualquer. Então, eu vou ficar mais na questão literária mesmo, né? De algumas coisas que eu tenho desejo de ler já há algum tempo e que já pretendo começar a ler agora no começo do ano, né? E as minhas duas indicações são, primeiramente, Helena, que é um livro no qual eu não sei nada, e é por isso que eu quero ler muito ele, né? Vez ou outra, eu gosto de ler algumas coisas sem saber o que exatamente vem por trás, né? Ler algo às cegas. É uma experiência muito boa. Tá aí também mais uma meta literária para 2021 aí. Quem quiser ler um livro sem saber o que ele é. Mas eu sei que ele é muito famoso, né? E ele é escrito pelo grandioso Machado de Assis. Então já temos uma boa recomendação só por ser o Machado. O outro livro que eu quero indicar, e será uma meta literária para mim em 2021, é A História Concisa da Literatura Alemã, de Otto Maria Carpo. Esse livro é basicamente uma enciclopédia, ou seja, não é um tipo de livro que você lê, assim, pega para ler, como se fosse uma coisa legal de ler, assim. É interessante, né? Claro que é interessante, por isso vamos ler. Mas não é algo que você tem que ler de uma vez só, né? De cabo a rabo. Você pode ler espaçado, ler um capítulo depois outro. E ele vai falando sobre as principais figuras da literatura alemã, desde da antiguidade, do barroco, né? Até os modernos. Inclusive, esse livro tem servido muito aqui para o nosso podcast para fazer algumas referências, pegar alguns assuntos interessantes, né? Ele é um livro bem legal para se consultar. Mas aí, seguindo a proposta de que a gente tem de próximo ano nos aprofundar em outros assuntos, né? Não somente da literatura em si, mas também comentários da literatura e esse tipo de coisa, eu deixo essa indicação aí, A História Concisa da Literatura Alemã, de Otto Maria Carpo. Que vença o melhor aí. Se você está ouvindo isso no dia do lançamento, você vai poder ir lá no nosso Instagram e votar nas opções, certo? Vai estar na caixinha dos stories, então é só procurar lá. Se você for 2 dias depois, já não adianta muito. Mas é legal vocês irem lá no nosso Instagram para saber quais livros ganharam, né? Quais livros em 2021 nós vamos ler. A gente vai colocar isso bem explicitadozinho lá para que possamos compartilhar essas leituras e que dê tempo também dos ouvintes e nossos seguidores lerem os livros, né? A experiência compartilhada vai ser muito massa, vocês vão ver. Agora, para dar continuidade ao nosso episódio aqui de hoje, eu gostaria de falar um pouco também sobre nossas experiências pessoais, né? Como é que vai ser para vocês em 2021 aí? Nada que se segure com o podcast ou com o nosso projeto, mas pessoalmente, né? Individualmente. Como é que vai ser resolver essas metas literárias de 2021, baseado na experiência que vocês tiveram em 2020? Eu acho que da minha parte, 2020 foi um ano bem eclético, né? Muito por causa do podcast, acabou tendo contato com muitas obras de muitas áreas diferentes, muitos países, muitos escritores. Isso foi muito interessante, foi bem enriquecedor. Eu acho que 2021 pretendo seguir na mesma toada e focar, acho que principalmente na minha área profissional. Espero ter mais possibilidade também de crescer e de aprender mais em relação a isso. Mas é isso, seguir com o podcast e nossas obras literárias que eu acredito que estão sendo bastante enriquecedoras para a gente e para os nossos ouvintes, né? Assim como o Zé Guilherme e Karen, eu também tô nessa coisa de tentar focar um pouco mais na minha área, né? Estudar mais psicologia em si, né? Ainda mais a leitura, porque boa parte de uma boa formação, seja a área que for a sua, ela é feita em leitura, né? E quando a gente foca muito na literatura apenas, ou então em alguma coisa específica, seja a filosofia, que eu também leio muito, a gente deixa um pouco de lado essas leituras de psicologia, que podem ser bem importantes para a minha formação, sabe? Então, assim como o Karen falou em focar na psicologia também, ter essa questão de focar nisso, organizar melhor as minhas questões com a filosofia, né? Eu tô tentando seguir a lista dos contos acadêmicos. Na verdade, eu decidi que próximo ano eu ia seguir de verdade na ordem. Não tudo, porque a literatura eu não posso seguir na ordem que eles propõem, já por conta do podcast e por outras coisas, meus interesses também. Mas é isso, tem muita coisa legal aí que eu tô planejando no próximo ano. Esse ano foi um ano bom, né? A gente teve esse tempo em casa mais, faculdade online também, né? Foi mais de boa. E me deu a chance de ler quase uns 50 livros. Eu acho que no final do ano eu vou estar... Agora no final dessa semana aqui eu vou estar batendo os 50 livros. Então é por aí. Próximo ano aí tem que ser 50 livros pra cima, pô. Nada pra baixo, não. 50 livros pra cima. Só crescendo. Boa. Eu também tô visando aí esse número. Porque assim, ao contrário de Joés, esse ano pra mim foi bastante improdutivo. Olhando agora para trás, né, eu percebo que eu passei o ano esperando por um tempo que não chegou até agora.
É sempre aquela sensação de, não vou ler agora, esperando uma estabilidade, esperando, enfim, algo que não chegou. Então, a minha lista de leituras assim, foi muito reduzida em relação ao ano passado. Eu li praticamente só 50% do que eu li ano passado. Deu uma caída boa. Então, o que eu pretendo para o próximo ano é organizar isso muito bem, porque eu já entendi, e esse ano foi a prova viva disso, de que eu preciso de uma rotina para conseguir viver direito. Eu preciso colocar a leitura como uma atividade diária. Inclusive, a gente falou isso aqui nos hábitos de leitura. Foi uma dica que a gente deu no episódio, mas eu não apliquei. Então, eu vou começar a fazer isso em 2021. Essa própria semana já, né? Não dá nem para esperar. Começar a organizar isso aí para conseguir fazer da leitura uma atividade diária, assim como eu faço todas as outras coisas. É trabalho, é estudo, é casa e é leitura. Entendeu? Colocar como atividade para não me perder. E também, já se relacionando com isso, né? É diferenciar a literatura de livro para estudo. Por exemplo, como o Joel está falando agora, é legal, e Zé também, né? É massa de começar a focar na área profissional. Não necessariamente livros técnicos, até porque psicologia, assim, técnica é um pouco mais para frente, que eu pretendo. Agora eu preciso focar muito na base teórica disso. É interessante porque a psicologia tem fundamento desde a Grécia Antiga, na escolástica, então tem muita relação com a filosofia. Eu vou conseguir fazer também, mas de qualquer forma, separando estudo, e aí englobando psicologia, filosofia, etc., e literatura, do outro lado, entende? Não posso deixar como um livro do mês, assim, um livro de estudos, ou teologia, ou filosofia, no lugar de um livro de literatura. Então, separar o que é literatura ficção e o que é estudo. Isso é muito importante mesmo. Ter essa noção clara e alternar também, né? Acho que foi Karen que falou pra mim que ela lia lendo literatura, depois um livro teórico, depois Sim, seria outro assunto. exato. Eu não fazia isso. Eu vou pegar o conselho de Karen já, que ela falou esse ano, e vou começar, porque senão a gente cai nessa desordem, né? Nessa bagunça. E eu acho que o mais importante pra gente conseguir fazer isso é respeitar os nossos, não somente respeitar os nossos limites, né? Mas também respeitar o que nós propomos a nós mesmos, né? Se nós propomos isso hoje, é porque a gente consegue fazer futuramente. Mas o mais importante aí disso que o cara tá falando é que a gente tem que fazer isso todo dia, né? O Guilherme Freire, que é um cara, né, muito bom, assim, um cara muito inspirador também. Eu sigo ele, vejo os vídeos dele. Fala muito sobre isso. A gente tem que fazer todos os dias no horário, né? Estudar, por exemplo, tem que ser todos os dias aqui no mesmo horário. Por mais que você não renda naquele horário, é uma questão de disciplina antes de qualquer coisa, né? É de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir construir as coisas. Tem uma frase famosa do... Não sei se vocês já assistiram o BoJack, que não é um desenho lá muito bom, mas ele é meio de lixo e é engraçado. Tem um bicho que fala assim, cada dia vai ficando um pouco mais fácil, né? Tudo que você faz. Mas você tem que fazer isso todos os dias. Essa é a parte difícil. A parte mais difícil de você ser disciplinado, vai ser disciplinado, né? É essa coisa de fazer todos os dias mesmo. Eu tava conversando, acho que foi durante uma terapia, que às vezes existem métodos, né, que a gente vê por aí, que talvez eles não sejam os melhores, né? Talvez aquele método não seja o melhor, talvez aquele método seja muito pesado, mas eu tenho certeza de que a pessoa que faz aquele método vai ser muito foda. Eu acho que a Hector comentou isso uma vez, a Hector falou assim, eu não tenho coragem de ler a lista de contos acadêmicos, mas eu tenho certeza que o cara que leu, em alguns anos o cara vai estar muito foda. É do mesmo jeito, pô, vai. Exercício físico. Eu vi uma postagem que era assim, faça todo dia 40 abdominais e 80 polichinelas. Eu fiquei pensando, caramba, isso não tem método nenhum. Parece que o cara inventou isso aí agora. Mas, se o cara fizesse isso todo dia, algum canto ele vai. E é nisso que eu tô pensando, né? Quais são as questões diárias que eu vou impor a mim mesmo, né? Impor o meu comportamento, a princípio sugerir, né? Mas após um tempo a disciplina requer uma certa imposição às vezes. Quais são essas metas diárias que eu vou ter que colocar pra mim? Por exemplo, uma que eu tenho pensado muito é de que, apesar de normalmente eu ler 50 páginas por dia, em alguns momentos mais críticos, dia que tá mais pesado, eu fico bem preguiçoso. Eu até tenho tempo e não leio. Então, além de ler 50 páginas por dia, eu tenho que colocar pra mim um limite mínimo de 15 páginas. É como se fosse uma saída de escape, sabe? Eu tenho que ler 50 páginas por dia, mas hoje não dá. 15 pelo menos? Dá, né? Pelo menos sair daquela zona de conforto. Pelo menos eu fui e fiz alguma partezinha. Pelo menos eu contribuí para fortalecer um pouco mais minha vontade. De maneira contraditória, eu tô seguindo o contrário de tudo isso. Na verdade, eu tava tentando ler todos os dias, de uma forma que eu conseguisse cumprir ali 30 minutos, 40 minutos de leitura. E eu percebi um déficit tremendo, assim, ó.
percebi que eu realmente estava com a leitura muito pulverizada, não estava aproveitando praticamente nada, porque para mim ficou uma situação onde eu tentava fazer muitas coisas ao longo do dia, sendo pouco de cada coisa, eu não aproveitava de fato nenhuma dessas coisas. Então a estratégia que eu tomei de algumas semanas para cá foi de justamente colocar um dia específico, né, dia sim, dia não, para ler o suficiente de contrapor esse tempo que eu não li no outro dia, por exemplo. Então, Entendi. se a ideia é de ler 30 minutos por dia, eu preferi ler 1 hora a cada 2 dias, por exemplo. Quer dizer, dia sim, dia Massa. não. E aí eu vi que para mim tá fazendo mais sentido, eu tô conseguindo aproveitar melhor as leituras. Então, tô testando ainda, né? Ainda é um período de validação. Mas estou tentando fazer isso e acho que nesse ritmo, se eu conseguir manter para 2021, eu vou já estar muito bem, sabe? Então, Tá todas as voando, vai tá metas. voando. Isso, tá voando. E aí, todas as metas que eu tenho para 2021, elas, pelo menos da forma que eu enxergo hoje, já estão voltadas para ler dia sim, dia não. Porque realmente, dia não, eu vou aproveitar para fazer outras coisas, faculdade, trabalho, que tem muita demanda. E naquele outro dia eu vou falar, não. Hoje, nem que eu chegue 2 horas mais cedo no trabalho, eu vou tirar 1 hora para ler no início do dia e 1 hora para ler, sei lá, no final do dia, coisa semelhante. Vou resolver, basicamente. Aham, Mas, nesse dia, a minha prioridade é a leitura, entendeu? entendi. Estou tentando fazer dessa forma. Acho que é um bom caminho, pelo que eu venho testando. E as metas para 2021 é justamente nessa pegada também. Massa. Mas aí tem também um certo método, né? Eu fiquei ouvindo o que você falou agora e me veio em mente dois pontos básicos, assim. O primeiro é que as pessoas podem nos ouvir, né? E achar que, por estar colocando uma meta, ou então um método, a gente pode estar sendo um pouco, né, neurótico, assim, tem que seguir as regrinhas e tal. Alguns grandes pessoas, alguns grandes autores e pessoas, assim, que eu admiro, que eu sigo, assim, acho interessante, como o próprio Rodrigo Gel fala assim, né? Por que vocês querem tanto ter regra? A vida já tem tanta regra já, tem regra pra tudo, tem regra na vida, tem regra na escola, regra no trabalho. Pra que ter regra pra ler, né? É claro que a gente também não deve ser um neurótico das regras e ler e continuar lendo, mesmo sabendo que você não está aproveitando a leitura, né? É sempre bom tentar se entender. Mas, como eu falei, essa coisa da regra é uma questão mais de organização, de meta e tal. Só pra você ter um norte, entende? Não é uma coisa neurótica. Vou fazer isso aqui independente do que aconteça. Tá caindo o mundo aqui, eu vou ler 50 páginas e pronto. Não, é uma questão só de autorregulação, entende? Não de ficar Sim. engessado. E outra coisa, é aquilo que o Jordan Peterson fala sobre a rotina, sobre a agenda, por exemplo. Não é para você se tornar um escravo da rotina, mas é para a rotina te servir. Então, basta mudar a perspectiva que você começa a enxergar a regra como uma ferramenta para o seu ganho pessoal, para o seu crescimento pessoal. E aí isso te ajuda a estar por cima da regra e usar a regra ao seu favor, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua necessidade. E não se sentir preso a ela como amarrado em uma sequência da qual você não pode discordar, entende? Exatamente. Exatamente isso. Falou tudo, cara, agora. Mas isso me leva para o segundo ponto que eu falo agora, que era de que nós devemos nos conhecer, até mesmo na vida de estudos e na vida de leitura. Eu acho que já falei isso. Se eu não falei, eu acho que eu falei num grupo. A gente fala muito sobre consciência de leitura, né? E o papel da consciência, né? De tomar consciência daquela questão que está acontecendo, estar mais alerta para o que está ao nosso redor, é uma coisa muito importante hoje em dia, que muito se fala, mas pouco se foca. Querendo ou não, por exemplo, a terapia psicológica, a psicoterapia, ela, em parte, é uma certa tomada de consciência de nossas emoções. O estudo que eu faço lá na UF, orientando os estudantes, é uma certa tomada de consciência da rotina, né? Que a gente lá faz um programa de hábitos de estudos com os alunos. É uma tomada de consciência da rotina e do pensamento sobre o estudo. Da mesma forma, ter uma leitura ativa, como a gente já discutiu muito aqui, é tomar consciência sobre a leitura. Mas além de termos uma consciência ativa, temos que ter a consciência acerca da nossa leitura como hábito. Não apenas como... não é só a execução em si, mas na organização dela no nosso dia. Essa questão da agenda que Karen falou agora é muito interessante e eu vejo agora em mim mesmo, porque eu sempre sigo uma agenda. Eu tenho uma agendinha todo dia. Só que nesse último mês eu tenho ligado, tô nem aí pra agenda. Ainda mais que começou as férias da faculdade e da bolsa, aí eu parei. E é bem complicado, porque você se perde no dia a dia. Você se perde na questão de tempo. Quem começa a usar bem, sabe, a agenda. Então aqui a gente tá falando sobre literatura, mas vai em outros campos da vida, sabe? Porque eu sinto uma desorganização no meu dia a dia após as atividades universitárias separadas, né? Ou as acadêmicas em geral.
para entender o porquê a parada das atividades influenciou no meu dia a dia e eu não seguir mais uma agenda ou não me organizar e sentir um pouco da minha qualidade de vida em geral descer após a minha falta de organização começar, tá muito conectado com aquela frase que a gente já falou muito aqui e que eu falo muito já também. Eu acho que basicamente já está em um discurso intrínseco a mim, já de tanto repetir, que é o eu sou eu e minhas circunstâncias, do José Ortega y Gasset. Aquela célebre frase que todo mundo só conhece pela frase e não lê o resto. Quando a gente tem uma circunstância para dar conta, seja acadêmica, seja uma rotina, as coisas fazem muito mais sentido. É engraçado que a gente cai nesse dualismo aí chato de que quando você tá de férias, você não faz nada, não tem motivação. Quando você tá trabalhando muito, você não tem tempo, então você não faz, sabe? Então nós caímos sempre nesse certo romantismo sobre as atividades. Algo que também acontece muito com os alunos que eu observo lá na orientação, no plantão de estudos. A gente tá sempre romantizando, e acontece muito comigo também, com vocês também, todo mundo, com os ouvintes com certeza. A questão é sempre ter consciência disso tudo. A gente tá sempre romantizando as atividades. Sei lá, eu gosto muito de pintar. Sou um pintor, quero ter um ateliê um dia. Mas como é que eu vou ter um ateliê se eu não pinto? Se eu não desenho, se eu não faço aquela coisa, né? Muitas vezes temos sonhos ou metas distantes, longas metas, que não estão sendo respeitadas pelas nossas atividades e nossas práticas de hoje. É o famoso, tem que esperar uma inspiração, pô, pra pensar. Então, não, esse livro eu ainda não tenho a maturidade literária para ler. Uhum. A gente sempre fica nessa, né? Postergando. É uma atividade que a gente sabe que vai ser importante. E assim, de certo modo, para não ser tão injusto, pode acontecer isso, né? Hector falou hoje que ele ainda quer alguns anos para ler Madame Bovary para discutir. Eu concordo com ele, que talvez a gente ainda não tenha essa bagagem suficiente para falar assim, caramba, é dissecar aqui Madame Bovary, porque realmente foi um marco na literatura francesa e mundial em geral também, em certo ponto. Mas o perigo é ir muito distante nisso, ir muito extremo nisso, né? Ir lá pra ponta de não fazer nada, de não ter método nenhum, de ficar fugindo de tudo, sabe? Aí isso não fazer. É foda. De não fazer. Acabou, não sentar a bunda na cadeira e ler. Exatamente. Mas interessante isso aí que você falou sobre quando a gente tem uma circunstância que a gente precisa resolver e tal. No meu caso, por exemplo, esse ano, para mim foi muito intenso em termos de outras atividades e eu senti o contrário. Eu senti que realmente ali no início da pandemia que eu estava, entre aspas, ocioso, foi o pico de produtividade assim que eu tive de uma forma excepcional. E não foi só, sei lá, na primeira, segunda semana. Foi realmente durante pelo menos 2 meses ali, iniciais da pandemia. Tive uma produtividade muito boa em termos de leitura, estudo. E aí foi se perdendo, ao passo que algumas atividades retornaram normalmente. Mas eu acho que cada um também tem que identificar o que é que funciona, né, para si. Isso. Tem gente que com a rotina muito boa de trabalho, de estudo, consegue chegar no final da noite ainda com aquela energia tranquila, né, para fazer mais alguma coisa a mais. E tem gente que com muito tempo livre acaba sendo ainda mais produtivo. Então, uma dica para 2021 é de fato que você compreenda um pouco sobre a tua rotina, sobre como você funciona dentro da tua rotina, né, e que você faça testes para ver o que é que pode funcionar melhor para você. No meu caso, eu já sei o que pode funcionar melhor para mim, então vou fazendo esse teste justamente como eu comentei aqui. De ler dia sim, dia não. E é assim Caramba. que a gente vai se aprimorando. Essa questão da pandemia aí foi parecida com a sua. Eu realmente estava bem produtivo no começo da pandemia, mas depois eu realmente me perdi, pô. Às vezes eu acordava pra ler, pô, eu sabia que diabo eu tô fazendo aqui, pô. Lendo um cara de coisa, umas coisas muito doidas, sem método nenhum. Eu ainda tô assim, eu tô saindo disso aqui. Se eu olhar minha cara aqui, tem 4 livros aqui, spoiler aqui. E tipo assim, eu fui produtivo, falei, mas assim, para o que eu pretendia, eu só fui metade do que eu consegui fazer. Porque eu coloquei tanta coisa que essas coisas começaram a me atrapalhar, sabe? O número excessivo de leituras começou a me atrapalhar. Li um pedacinho aqui. Eu falei que eu tava chegando em 50 livros. Eu cheguei em 50 livros, mas isso é os que eu terminei. Porque os que eu comecei a desistir, os que eu só li um pedaço, os que estão ali parados na geladeira, ali já vai um bocado já também. Porque realmente me deu essa overdose, sabe, de conhecimento assim. Tinha hora que eu tava lendo e não sabia se eu tava lendo por diversão ou por estudo. E o que me ajudou muito agora, tá voltando, me organizando agora, e que eu desejo que seja muito mais interessante em 2021, é essa coisa que Karen falou de saber separar a leitura teórica da leitura de lazer ou da literatura, sabe? Eu acho que conhecer a nossa rotina e reconhecer também como é que foi o ano de 2020, do que falhou, o que precisa melhorar, tudo isso ajuda a gente a traçar objetivos específicos e não exagerar nas expectativas. Uhum. Por exemplo, a gente está num meio que assim, não sei se vocês veem isso também, mas
a gente tem sempre grandes escritores à nossa vista, pessoas gigantes, com trajetórias espetaculares e grandes clássicos, grandes livros, é tudo muito exagerado. A gente está sempre diante de monumentos. E aí parece muito difícil se aproximar deles. Então, às vezes, a gente acaba traçando metas muito exageradas, porque o nosso meio é assim mesmo, a gente quer sempre chegar lá, entende? Enfim, são colossais os livros, são sempre clássicos, são cânones. Então isso parece que faz a gente exagerar nas nossas expectativas quanto a nós mesmos e quanto aos nossos planos, né? E isso também atrapalha muito, não só na absorção de conteúdo, então, digamos assim, numa relação passiva com o conhecimento, mas também numa relação ativa. Então, por exemplo, como a gente está falando aqui de livros, talvez, provavelmente, né, muitas das nossas atividades também estejam relacionadas à escrita. Então, além de absorver a literatura, a gente também gostaria de produzir conteúdo, então escrever. Sendo que a gente está sempre lendo coisas tão bem escritas, parece muito difícil escrever como eles, e isso acaba podando, né, essa nossa ação de escrever alguma coisa. Então a gente está sempre, não, tudo que a gente escreve não é bom o suficiente. Isso acaba que a gente fique protelando, procrastinando essa ação. Não, e foi aquilo que vocês falaram, a gente está sempre colocando empecilhos para que quando eu tiver as ferramentas suficientes, quando eu tiver o conhecimento suficiente, o tempo de vida suficiente, são várias as justificativas. Aí sim eu vou começar a escrever. E não só no planejamento, também atrapalha na execução. Porque quando a gente está escrevendo, a gente está sempre pensando no que poderia ser. Quando a gente está lendo alguma coisa, a gente está sempre pensando no próximo livro. Isso atrapalha demais. Eu acho que uma das coisas que precisa colocar na cabeça, uma das metas que eu... não é nenhuma meta, né? Mas é uma frase assim que leva para a vida, para tudo que você for fazer. Toda atividade precisa ser focada nisso. Faz o que deves e está no que fazes. Então, não somente tenha em mente aquilo que você deve fazer, ou seja muito seletivo nas suas atividades, naquilo que você consome, naquilo que você produz. Então, faz o que deves, mas também esteja naquilo que você está fazendo. Então, se for para escrever um texto, se for para ler um livro, esteja com a atenção totalmente focada ali. Tenha presença para fazer aquilo e não ficar pensando nas próximas, entende? Como diria Luiz Lavelli, ser inteiro em tudo que se faz. Isso. É interessante o que tu falou agora, porque eu penso muito sobre essa questão, né? Por estar envolvido com essas coisas de métodos de estudos e tal, vez ou outra, eu me pego fazendo algumas reflexões acerca deste assunto, sobre esse nosso dia a dia, os estudos, leitura, enfim, tudo isso que a gente tá falando aqui. E recentemente, eu tava pensando muito uma questão pra mim mesmo, né? De me desafiar com coisas que eu não sei fazer. Porque nós temos em nossa sociedade um discurso muito pautado de que você não deve fazer aquilo que você não sabe fazer. E não é uma coisa clara, não. É tipo assim, você pede pra uma criança ou um adolescente pedir pra fazer uma coisa, né? Pode ser coisa de casa, sei lá. Ensinar a fazer feijão. Fazer feijão na panela de pressão. Ela não sabe fazer. Só que se ninguém chegar lá pra ensinar, ou se ela não fizer a primeira vez, ela nunca vai aprender a fazer aquilo, sabe? Porque nós sempre estamos querendo que aquele momento seja especial, né? Um exemplo culinário pra mim é ontem. Eu vou fazer um jantar pra minha namorada e não sei fazer um tipo de comida X. E pra que aquele jantar seja especial, não que ele seja exatamente especial, não é nada comemorativo, mas é minha namorada, né? Eu quero que seja algo legal pra ela. E daí, pra que não seja ruim, eu não faço. Sei lá, eu mando comprar esse prato específico. Eu faço tudo, menos isso. Eu compro ele só pra não estragar. Então a gente vai sempre postergando isso, sempre postergando as coisas que não sabe fazer, porque não sabe. Mas a única forma de fazer as coisas é fazendo. Como eu falei também, numa vez que eu tive que falar isso no contexto de plantão de hábitos de estudos, que foi a gente só aprende a estudar estudando. Não tem outra saída, não tem pra onde correr, né? E é aí que a disciplina e a força de vontade aparece. E é aí que a gente vê que nem tudo depende apenas do nosso querer, nem tudo depende apenas da nossa inspiração própria. Eu li essa semana alguém que botou uma frase assim, do Twitter, né? Temos que normalizar a frase não fiz porque não tava com paz no coração. E eu fiquei pensando nisso, cara, caramba, se eu precisasse ter paz no coração pra fazer as coisas, não fazia nada. Porque... Ai, meu Deus, essa foi boa, viu? Ei, imagina aí, você vai fazer uma viagem, aí o piloto do avião, ele não vai na hora, ele fala, não vou porque eu não tava com o coração leve. Tem coisa Liga de aí, gente pô. imatura isso aí. Pois é. Mas aí, por mais que esse seja um exemplo escancarado de um comportamento infantil, eu acho que isso diz de outra coisa, que o próprio Jordan Peterson, que Karen mencionou aqui,
fala em uma palestra dele, que é muito interessante. Isso é a vida real. A vida real acontece assim. As coisas vão acontecendo, né? Nessa palestra específica, é só botar lá no YouTube que você acha que é A Vida é Sofrimento, ou Life is Suffering. Também vai aparecer, se você quer ver legendado em inglês. Enfim, ele vai falar sobre como realmente a vida é sofrimento. Ele tem bem essa pegada, ele gosta de Nietzsche, né, também um pouco de psicanálise, junto com o Viktor Frankl também. Ele é bem misturado nas suas abordagens, entre muitas aspas. Então ele tem essa percepção, que ele vai passar nessa palestra, sobre como a viver é sofrer, viver é encarar as lutas de todo dia. E ele tem uma frase que é muito interessante, que ele fala assim: eu acho incrível como todos os dias eu acordo e não vejo o mundo pegando fogo. Eu acho incrível como as pessoas são tão resilientes. Porque a vida é difícil para todo mundo, né? E mesmo assim, magicamente, tem luz, tem água rolando, os serviços estão acontecendo, você tem comida na mesa, as plantações estão sendo feitas, vai ter fruta, vai ter tudo. O mundo acontece nisso, né? Com pessoas com problemas, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que perderam alguém, pessoas que estão em luto. Todos os dias a vida está acontecendo. E é no meio dessa vida que a gente vai ter que encontrar algum momento de inspiração. Seja ele em qualquer outra coisa da vida, inclusive a literatura. E esse foi mais um podcast do Caminho de Guermantes. O último episódio do ano. Esperamos que vocês tenham gostado da discussão e das reflexões levantadas. Esperamos que vocês tenham um ótimo fim de ano e um belíssimo início de 2021. Esperamos também que vocês organizem suas leituras, façam boas escolhas literárias, façam bons planos e que esse novo ano, pelo menos no âmbito da literatura, seja algo incrível. Esperamos vocês no próximo ano com mais um livro e mais um tema e muito mais literatura.